coração, guarde o que você vai aprender, guarde aquilo que o Espírito Santo vai falar com você, porque, meu irmão, essa palavra é para te ajudar, essa palavra é para fazer você crescer, é para trazer para você entendimento, é para trazer para você a direção de Deus. Não deixa nada atrapalhar. Se houver barulho lá fora, não preste atenção. Se alguém estiver passando do seu lado, não preste atenção. Se alguém quiser conversar com você, dá uma cutucada santa, né? Com um cotovelo assim no abdômen da pessoa, fala: agora não, ouça primeiro no nome de Jesus. Amém, gente? Diga graças a Deus e receba essa palavra no teu coração. Isaías capítulo 1, verso de número 19, é um verso bem conhecido, nosso, do povo de Deus, é bem conhecido, é bem citado, por várias vezes, pastores citam esse versículo, mas como eu sempre digo, meu irmão, não adianta você apenas conhecer, tem que fazer parte da sua vida, tem que ser colocado em prática na sua vida, no nome de Jesus, amém? Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, levanta as mãos aí, a gente ajuda você a encontrar, mas é bem fácil, né? O livro de Isaías, capítulo 1, verso de número 19. Diz bem assim, vamos ler todo mundo juntos? Sim. Sim ou não? Sim. Diz assim então: se quiserdes, e o que? E me ouvirdes, ou como diz a do irmão ali, obedecerdes, comereis o que, meu irmão? O bem desta. Tem tradução que diz o melhor desta terra. Para um minutinho. Olha aqui para mim, toda a igreja. Você percebe que Deus, ele começa, através do profeta Isaías, aqui, ele começa a falar com o povo dele, apresentando ao povo uma condição. Todos nós, inclusive o povo aqui nessa época, todos nós queremos alcançar as bênçãos de Deus. É ou não é verdade? Sim ou não, meu irmão? Ou tem alguém aqui que fala: pastor, do jeito que está, tá bom, não quero mais nada. Não, todos nós queremos alcançar as bênçãos de Deus. Porém, assim como era naquela época, é também hoje, para que nós possamos alcançar tudo o que Deus tem para nos dar, Ele coloca uma condição. Começamos então aqui a entender que as bênçãos de Deus são condicionadas. Deus, ele nunca faz algo na nossa vida por fazer. Meu irmão, Deus, ele nunca vai realizar algo na sua vida simplesmente porque ele olhou e ele achou que você merecia, ou que você deveria ter, ou não. Todas as bênçãos que Deus realiza na vida de alguém são condicionadas. E aqui nós vimos, e vemos ainda, aliás, que a condição para receber o melhor de Deus é, primeiro, querer. Deus, ele nunca trabalha na vida de alguém que não queira o trabalho dele. Deus nunca faz algo na vida de alguém que não quer receber a bênção de Deus. O agir de Deus, meu irmão, presta bem atenção nisso, que isso precisa gravar, você precisa gravar isso no teu coração. O agir de Deus é condicionado à sua vontade. Deus, ele não faz nada além daquilo que você quer. Ou Deus, ele não faz algo na sua vida que você não queira. As bênçãos de Deus são condicionadas primeiro à sua vontade. Só que essa vontade, na qual a bênção de Deus ela é condicionada, descrita aqui, não é a sua vontade de dizer, por exemplo, eu quero. Não é a sua vontade expressa por palavras. Porque dizer que quer, meu irmão, todo mundo diz. Como eu acabei de perguntar, tem alguém aqui que não quer ser abençoado por Deus? Não, todos nós queremos. Só que esse querer, muitas vezes, não passa de palavras. E não é apenas de palavras que nós devemos mostrar a Deus o nosso querer. O nosso querer, ele tem que ser expresso a Deus através das nossas atitudes, do nosso comportamento, das nossas intenções. Porque tem muita gente que diz: pastor, eu quero ser abençoado, mas não faz nada para isso.
Pastor, eu quero ser curado, mas não faz nada para receber a cura. Pastor, eu quero a libertação do meu marido, mas não faz nada em relação ao marido. Pastor, eu quero a conversão dos meus filhos, mas não faz nada em relação aos filhos. Falar que quer, meu irmão, todo mundo fala. Mas agir conforme essas palavras, poucas são as pessoas que fazem. Tem gente, meu irmão, que diz que quer ser abençoado e fica esperando cair do céu. E a bênção de Deus não cai do céu. Ela não vem à toa, ela é condicionada ao nosso querer. Quem quer, busca. Quem quer, faz. Quem quer, corre, procura, provoca. A pessoa, ela diz que quer ser abençoada, mas ela vem na igreja uma vez ou outra. Ela diz que quer ser abençoada, mas em casa nem abre a Bíblia. Ela diz que quer ser abençoada, mas não faz uma oração. Ela fica dependendo da oração de terceiros. Não tem um relacionamento com Deus, não tem uma vida com Deus, não tem um compromisso com Deus. Dizer apenas que quer não é o suficiente, meu irmão. Você tem que demonstrar que você quer. E nós demonstramos a Deus que queremos as bênçãos dele através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através das nossas escolhas. Se quiser, é uma condição. Se você não quiser, tudo bem, a bênção continua com Deus, Ele não vai te dar. Agora, se você quiser, e você apresenta a Deus as suas razões, vivendo a palavra dEle, fazendo conforme Ele declara, agindo conforme está escrito no texto sagrado, mostrando a Deus com suas atitudes, com suas escolhas que você quer, aí o milagre acontece. Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. As bênçãos de Deus, elas são condicionadas a nossas escolhas, condicionadas às nossas atitudes. Não adianta só falar, eu quero, meu Deus, eu quero ser abençoado, eu quero prosperar, eu quero ser curado, eu quero a conversão da minha casa, da minha família, eu quero a bênção de Deus. Não adianta só dizer que quer, tem que viver conforme você está dizendo. O seu comportamento, as suas escolhas. Porque tem muita gente dizendo para Deus que quer a bênção dele, mas quando sai da porta da igreja para fora, meu irmão, leva uma vida totalmente desconforme a palavra de Deus. Ouvindo sugestões do inimigo, aceitando o pecado, normalizando as coisas do mundo. Hoje a coisa mais triste, ou a realidade mais triste que tem acontecido dentro das igrejas é justamente isso. Trazer coisas do mundo para dentro da igreja e achar que é normal. Nós estamos normalizando, meu irmão, e me perdoe a força dessa expressão, mas nós estamos normalizando o pecado, achando que é tudo normal, que Deus aceita, e Deus não aceita isso. As nossas escolhas, as nossas atitudes mostram para Deus que nós queremos a bênção dele, que nós queremos a presença dele. É por isso que ele condiciona, se quiser. Porque se fosse do contrário, se falar apenas fosse o suficiente, ele diria que se você falar, é o suficiente. Você falar, você vai comer. Não. Se quiser, se você mostrar, se você viver, aquilo que você escolhe, o teu comportamento, vai dizer se realmente você quer a bênção de Deus. Amém? Você percebe? É uma condição. Se quiser, primeiro, a tua vontade tem que ser expressa através das suas atitudes, das suas escolhas, do seu comportamento. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Olha para o seu irmão e fala, meu irmão, o seu comportamento determina a bênção de Deus na tua vida. O seu comportamento vai determinar as bênçãos de Deus. O nosso comportamento, a nossa escolha vai determinar a bênção de Deus, ou não. E infelizmente na vida de muitos tem determinado a não bênção, né? A bênção não tem chegado. As nossas escolhas é que definem o que nós vamos ter, o que nós vamos alcançar. Mas não é só isso. Se quiserem e me ouvir. Se você escolher a bênção de Deus e ouvir o que Deus tem a falar, ouvir a palavra dele, mas o ouvir não é só deixar entrar por um lado e sair por outro, que é o que a maioria de nós fazemos. O ouvir, meu irmão, é deixar entrar no coração.
Se você quiser e deixar entrar no coração o que Deus fala, a palavra dele, os mandamentos dele, a direção que ele nos dá, se nós deixarmos entrar no coração, aí sim nós comeremos o melhor da terra. Nós comeremos o bem da terra. As bênçãos dele vão começar a acontecer. Se nós deixarmos a palavra de Deus, a vontade de Deus entrar no nosso coração e praticarmos, é óbvio, porque quando nós colocamos no coração, nós praticamos. Eu já até expliquei aqui, aquilo que você deixa entrar no teu coração, meu irmão, sobre aquilo você se dedica. Quem se lembra disso? Sobre aquilo que você deixa entrar no seu coração, você se aplica, você se dedica. Quando você deixa a palavra de Deus entrar no teu coração, você se aplica nela, você se dedica a ela. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você deixa as coisas do mundo entrar no teu coração, você vai se dedicar àquilo que entrou. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Se você quiser e deixar Deus falar ao teu coração, você vai comer melhor da terra. Mas é tudo uma questão de escolha sua. É uma condição que Deus coloca para você. É o que está escrito, por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 11. Vai lá, Deuteronômio capítulo 11. Você vai entender muito melhor agora. Deuteronômio capítulo de número 11. Verso de número 26. Para você entender que não é a vontade de Deus que impede as bênçãos de chegar. É a nossa vontade. Não é Deus que não quer nos abençoar, somos nós que não queremos receber. Ah, pastor, mas eu quero, todo dia eu oro a Deus pedindo. Mas como eu disse, meu irmão, palavras não bastam. As nossas escolhas é quem define, é o que define se teremos ou não a bênção de Deus. Olha o que está escrito, Deuteronômio capítulo 11, verso de número 26. Quem achou, diga graças a Deus. Muito conhecido nosso também, diz assim, ó: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e o quê? Para um minuto, olha aqui para mim. Olha o que Deus fala aqui. Está diante de cada um de nós, todos os dias, a bênção e a maldição. Meu irmão, diante de você está a bênção e a maldição. Está o milagre e o problema, está a bênção de Deus e a dificuldade. Diante de cada um de nós, todos os dias, essas duas coisinhas estão. Olha o que diz no verso 27 agora. A bênção, quando você ouvir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos manda. Porém, a maldição, se não ouvir os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Você entende o que ele apresenta aqui para nós? Todos os dias é colocado diante de cada um de nós a bênção e a maldição. A bênção, quando a nossa escolha for por obedecer a Deus, por ouvir a palavra de Deus, por praticar os mandamentos dele, por fazer a vontade dele, por andar segundo os ensinamentos dele. A maldição, meu irmão, é quando nós decidimos não ouvir a Deus. Por isso eu digo a você, a escolha é sua, a escolha é nossa. Não é Deus que não nos abençoa. Se você parar para procurar, você vai encontrar muito crente dentro das igrejas decepcionados, dizendo: olha, eu sou crente há 20 anos, há 30, 40 anos, nunca recebi uma bênção de Deus. Não é Deus que não abençoa, é a pessoa que não escolheu a bênção. É a pessoa que escolheu desobedecer. É a pessoa que escolheu andar nos caminhos dela e não nos de Deus. Porque colocado diante dela todos os dias está a bênção e a maldição. É uma questão de escolha. E aí eu pergunto para você, o que você escolhe para você? Se você escolhe a bênção, meu irmão, anda segundo os caminhos do Senhor. Anda segundo a palavra de Deus. Anda segundo aquilo que Ele fala ao teu coração, segundo aquilo que você aprende, segundo aquilo que Deus revela a você. Porque do contrário, você vai ter maldição. E o que é a maldição? Já expliquei também aqui. O que é uma maldição? É uma força espiritual que te leva a caminho, por um caminho pelo qual você não quer seguir.
É uma força espiritual que te leva contrário àquilo que Deus te oferece. Deus te oferece bênçãos, a maldição é quando você vai para o caminho errado, vai para longe dela. Quem está entendendo, diga graças a Deus. E tem muita gente escolhendo esse caminho. Talvez não com os lábios, como eu disse, mas com as atitudes, com as escolhas que fazem. Diante de nós todos os dias é colocado bênçãos e maldições. Quem escolhe o que vai ter somos nós, não é Deus. E falo além, vou além. Quem escolhe o que você vai ter para você, se é bênção ou maldição, não é Deus e muito menos o diabo. É você. Tem muita gente responsabilizando, olha isso, tem muita gente responsabilizando o inimigo pelos problemas, pelas dificuldades, pelo sofrimento, pelas lutas. Tem muita gente responsabilizando o diabo pelo mal que ela tem vivido. O diabo sim, ele causa o mal, mas a responsabilidade pelo mal não é dele, é sua. É escolha nossa. Somos nós que escolhemos. Não adianta, porque o diabo está fazendo isso. Não, ele só está fazendo porque você escolheu. Ele só está realizando porque você está permitindo. Porque a partir do momento em que você começar a escolher a bênção de Deus, andar nos caminhos dele, fazer a vontade dele, meu irmão, o diabo fica impossibilitado de tocar na tua vida. Ele fica impossibilitado. Se ele está tocando em alguma área da sua vida, é porque naquela área, em algum ponto, você está falhando. Você não está fazendo conforme Deus orienta. Seja nas finanças, seja na família, seja no trabalho, seja no casamento, ou até mesmo no espiritual. Tem muita gente aí vivendo, por exemplo, em depressão, vivendo e passando por esse problema. Mas por quê? Porque tem dado ouvidos mais à voz do inimigo do que à voz de Deus. Muda o foco, tira a sua atenção do problema, coloca em Deus. Comece a escolher todos os dias a bênção de Deus, ouvir a palavra, ouvir o que Ele tem a dizer, e se apegue às revelações de Deus. Você vai ver que todas as maldições, todos os problemas da sua vida, todo o mal, ele vai cessar, ele vai parar, porque é uma questão de escolha. Agora tem gente que a vida toda desobedeceu, saiu do caminho, fez o que não devia, e tem pagado o preço por isso. E o pior, são pessoas que às vezes já conhecem o Evangelho e começam a responsabilizar a Deus. Porque Deus não me abençoa, porque Deus não faz, porque Deus não opera. Mas como eu disse, não é Deus, muito menos o diabo. É uma escolha nossa, é uma escolha sua. Olha para o seu irmão e fala: meu irmão, a escolha é sua. E eu vou mostrar na Bíblia um texto onde você vai entender exatamente isso que eu estou dizendo para você. Vai lá para o livro de Jonas. Eu até ontem mandei um áudio falando um pouquinho sobre ele, sobre a escolha, de Jonas. Vai lá para o livro de Jonas, capítulo 1. Todo mundo conhece a história de Jonas, meu irmão. Mas como eu digo, não adianta só conhecer, você precisa entender e praticar. Jonas, capítulo 1. Lá quase no final do Antigo Testamento. Jonas capítulo 1. Quem achou, diga graças a Deus. Se você precisar de ajuda, levanta a mão aí que os irmãos ajudam você. Em nome de Jesus. Jonas capítulo 1, verso também 1. Jonas 1:1. Amém? Deus tinha um propósito. Presta atenção aqui em mim enquanto você localiza, vai ouvindo o que eu estou dizendo. Deus tinha um propósito não na vida de Jonas. Deus tinha um propósito para uma cidade, para um grupo de pessoas. E Jonas seria uma ferramenta usada por Deus para que o propósito dele se cumprisse na vida daquele povo. Deus tinha um propósito, olha bem, presta bem atenção. Deus tinha um propósito na vida de um grupo de pessoas, de uma cidade. E Jonas era profeta. Deus usaria então Jonas para que o propósito dele se cumprisse na vida daquele povo. Porém, Jonas escolheu desobedecer a Deus.
Olha o que está escrito aí, capítulo 1, verso também 1. Diz assim, ó: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até. Bom dia, meu irmão. Olha para o seu irmão e fala: bom dia, irmão. Vamos acordar, meu irmão. Amém? A malícia daquele povo, daquela cidade de Nínive, subiu até Deus, subiu até o Senhor, meu irmão. Presta atenção nisso aqui. Deus escolhe, ou ele chama um dos seus profetas, e fala assim para ele: ó, você vai até a cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, porque não era pequena, era grande. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que Nínive, para atravessar de um lado a outro, precisava 3 dias de caminhada. Então não é uma cidade pequena, é uma cidade grande. E Deus fala para Jonas: você vai falar com aquele povo, você vai clamar contra aquele povo. Clamar aqui não é orar contra o povo, e sim falar a respeito do erro que aquele povo estava cometendo. Era para Jonas, meu irmão, pregar para aquela cidade, pregar para aquele povo. Deus fala: olha, vai e prega, fala, anuncia, fala da minha palavra para aquele povo, porque o pecado deles, as atitudes deles erradas, subiram até mim, e eu não quero, pelo contrário, eu quero aquele povo convertido, eu quero aquele povo salvo. Então vai e prega. O que Jonas fez? Olha o verso 3 aí. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Para um minuto, aqui tem uma revelação que eu quero que você entenda. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Presta bem atenção nisso aqui, meu irmão. Deus havia dado uma palavra para Jonas, foi ou não foi? Deus tinha dado uma direção para Jonas, foi ou não foi? Jonas, ele recebeu aquela palavra de Deus, ele recebeu aquela direção de Deus. Com aquela palavra, com aquela direção, olha para mim, presta bem atenção. Jonas, naquela palavra, estava diante de quem? De Deus. Quando ele recebeu, ele estava diante de Deus. Porém, a Bíblia fala que ele quis fugir daquela direção. Ele quis fugir daquele propósito, daquela palavra. E fugindo daquela palavra, fugindo daquela direção, ele estava saindo de diante da face do Senhor. Aqui tem uma revelação para nós. Quando você recebe uma palavra vinda de Deus, quando Deus fala ao teu coração, presta atenção nisso, porque isso tem sido o motivo de tropeço de muitas pessoas. Quando Deus fala algo ao teu coração, quando você recebe a direção de Deus e não cumpre, você simplesmente, meu irmão, virou as costas para Deus. Você fugiu da face do Senhor. Você abandonou a sua comunhão com Deus. Você está entendendo a profundidade disso? Quando Deus fala com alguém e essa pessoa não ouve, ela abandonou a comunhão com Deus. E quantos crentes hoje dentro da igreja, frequentam a igreja, estão andando ali no seu compromisso com a igreja, mas já não estão mais na face do Senhor, já não estão mais na presença de Deus. Eles acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas por não ouvirem o que Deus falou, por não ouvirem o que Deus ordenou, por não cumprirem, já não estão mais na face de Deus, na presença de Deus. Estão na igreja, por enquanto ainda estão na igreja, mas não mais na presença de Deus. Quantos cristãos, e eu falo não só na nossa igreja, eu falo de um modo geral, quantos cristãos, quantos que estão frequentando uma igreja hoje não estão mais perante a face de Deus? Porque não ouviram o que Deus falou, não cumpriram os mandamentos do Senhor. E isso aconteceu com um profeta, com um pregador, com um homem de Deus. E acontece também com a gente hoje. Quantas vezes Deus falou ao nosso coração: faça tal coisa, e a gente não faz? Quantas vezes Deus falou ao nosso coração: haja dessa maneira, saia desse lugar, abandone essa amizade, para com isso, e a gente não para.
Quantas vezes Deus usou alguém, usou uma palavra, falou através de uma pregação, para uma atitude que nós deveríamos de tomar, e ainda não tomamos. Quando nós esquecemos, ou melhor, quando nós não ouvimos a direção de Deus, nós abandonamos a presença dEle, nós abandonamos a comunhão com Deus. E meu irmão, me perdoe a sinceridade, se você não anda com Deus, você está andando com quem? Fala alto, pode falar. Com o inimigo. Não tem dois, ou melhor dizendo, não tem três caminhos. Ou é aqui, ou é aqui. Ou é Deus, ou é o inimigo. Se você não anda com Deus, está andando com quem? Com o inimigo. E andando com o inimigo, o que nós temos na nossa vida? As obras do inimigo: roubo, morte e destruição. Jonas, ele recebeu uma direção. Quando ele recebeu, ele estava perante o Senhor, mas ele, no verso 3, o que ele fez? Se levantou e fugiu. Ele não fugiu da responsabilidade, ele não fugiu do compromisso, ele fugiu de Deus. Quando nós não ouvimos o que Deus fala, ou quando nós não cumprimos o que Deus fala, nós estamos virando as costas para Ele e abrindo os braços para o inimigo. Infelizmente é isso que tem acontecido dentro das igrejas. Muitos crentes, muitos cristãos, muitas pessoas que aparentemente são de Deus, têm se voltado contra o Senhor e aberto os braços para o inimigo. E ainda questionam: por que Deus não me abençoa? Por que isso não acontece? Por que eu estou pedindo tanto e nada acontece? Justamente por isso. E a atitude de Jonas trouxe consequência para ele. Não pense que ficou só nisso. Vamos ler novamente o verso 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, que era o porto ali, achou um navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Você percebe que a Bíblia fala novamente, ele fugiu não foi do compromisso, ele fugiu de Deus. Ele tentou se virar contra Deus, ele tentou se afastar de Deus. Meu irmão, o que Deus falou no teu coração, não demore para colocar em prática na tua vida não, porque enquanto você não coloca em prática, você está longe da face de Deus. Se Deus falou, faça. O que Deus mandou, cumpra. A orientação que Ele te deu, faça. Se é para você deixar uma amizade, deixe a amizade. Se é para você abandonar uma prática, abandone aquela prática. Se é para você tomar uma atitude, tome uma atitude. Quanta gente, meu irmão, quantas pessoas que Deus já chamou e muitas vezes para que ela faça a obra dele e a pessoa está se negando. Eu saí, pastor, evangelizar, mas se Deus falou no teu coração, meu irmão, o que você está esperando? Enquanto você não fizer isso, você não vai ter Deus do teu lado. É simples assim. É simples. Quantas vezes Deus falou no teu coração sobre dízimo, sobre oferta, e ainda você não se convenceu, por quê? Quantas vezes Deus falou no teu coração sobre orar, ler a Bíblia, e você ainda não está fazendo, por quê? Enquanto você não estiver fazendo, você está longe da face do Senhor. É por isso que o problema está acontecendo. Para você fechar essa porta por onde o diabo está entrando, você tem que cumprir o que Deus mandou. É isso, é pronto, é simples assim. Jonas, ele fugiu, pegou o navio, Deus mandou ele para Nínive, ele foi para o outro lado, foi para Tarsis. E você sabe o que aconteceu com ele? Sabe ou não sabe? Sim. Sim ou não, meu irmão? Sim. Olha o que diz aí no verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. Presta bem atenção agora. E o navio estava para quebrar-se. Olha o tamanho da tempestade, o navio ia se quebrar. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas, ou seja, a carga do navio, que estava no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares profundos, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo, o quê? Sono. Para um minutinho. Quando Jonas desobedeceu, entrou no navio, o
que aconteceu com o navio no meio do mar? Começou a enfrentar uma tempestade muito grande, de modo que o navio estava quase se quebrando. Para quebrar um navio, meu irmão, tem que ser uma força violenta. É ou não é verdade? É ou não é? Mas aqui o navio estava quase quebrando. E a Bíblia fala aqui, no verso de número 5, que havia junto com Jonas outros marinheiros. Jonas não estava sozinho no barco. Jonas tinha companhia naquele barco. É ou não é? Aqui já tem uma revelação que eu quero que você receba também. A sua relutância em obedecer a Deus traz problemas não só para você, mas para quem está à sua volta também. Você já parou para ver que talvez esses problemas que você está enfrentando na sua família seja por conta da sua relutância em obedecer a Deus? Você já parou para ver que talvez o problema que você está enfrentando no seu casamento seja por conta da sua relutância em ouvir a voz de Deus? Em fazer o que Deus mandou você fazer? Meu irmão, a Bíblia é bem clara. Não existe maldição sem causa. Às vezes a causa não é um pecado onde você pratica aquilo que Deus condena, mas é simplesmente por não dar ouvidos ao que Deus fala. Você não deu ouvidos ao que Deus falou, já é motivo para a maldição chegar. Tem muita gente que o marido não é convertido, que a esposa não é convertida, que os filhos não são convertidos, que estão dependendo, no mundo espiritual, dependendo da fé dessa pessoa. E quando ela desobedece, quando ela não ouve, ou quando ela falha, todos à sua volta enfrentam as consequências. Por quê? Porque o diabo fica com livre acesso, meu irmão. Se eles dependem da sua fé e você não está bem com Deus, a porta está escancarada. Foi o que aconteceu aqui. Os marinheiros não tinham nada a ver com Jonas. Eles nem sabiam quem era Jonas. Mas Jonas estava no barco onde eles estavam. Então o que Jonas estava passando, aqueles marinheiros também estavam passando. A luta, a tempestade, o vento que soprava contra o barco de Jonas, também soprava contra o barco daqueles marinheiros. O barco de Jonas estava quase se quebrando, o daqueles marinheiros também. Eles estavam enfrentando a mesma consequência que Jonas, sem terem feito o que Jonas fez. E é o que muitos de nós estamos passando hoje. Talvez a nossa família está passando por uma consequência, ou enfrentando uma consequência, por conta de uma atitude nossa, de uma escolha nossa, de um posicionamento nosso. O que nós escolhermos, o que nós quisermos para nós, lembra lá de Deuteronômio? Se você quiser a bênção, você obedece, se você quiser a maldição, você desobedece. Lembra disso? O que nós escolhermos para nós, os que estão conosco também terão em suas vidas. Se nós escolhermos as bênçãos, os nossos familiares também terão as bênçãos. Porém, se escolhermos as maldições, os nossos familiares também terão as maldições. A escolha é nossa. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Foi o que aconteceu aqui com Jonas. E aí, cada marinheiro ali começou a questionar um ao outro. Mas por que será que está acontecendo isso? Por que esse mar está desse jeito? Por que dessa tempestade? E aí correram até Jonas e perguntaram: ó Jonas, quem é você? O que você fez? Por que tudo isso está acontecendo com a gente? E aí Jonas então explica: olha, eu sou servo de Deus e eu desobedeci. Tudo isso está acontecendo por minha causa. E para acabar com tudo isso, vocês vão ter que me lançar no mar. Olha o que está escrito aí no verso 12, vai lá. Verso 12 de Jonas falando para os marinheiros. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas falou para eles: olha,
vocês estão enfrentando tudo isso por minha causa, porque eu não ouvi a voz de Deus. Vocês querem acabar com isso? É só me lançar no mar. Meu irmão, cada um de nós sabemos o porquê dos problemas que estamos enfrentando. Vamos ser bem francos. Cada um sabe. Cada um sabe onde errou. Cada um sabe onde falhou. É ou não é verdade, meu irmão? Ou eu estou sozinho nessa? Não, nós sabemos quando erramos. Nós sabemos quando falhamos. Até porque o próprio Espírito Santo de Deus nos revela isso. O próprio Espírito de Deus fala com a gente sobre isso. Quando nós erramos, quando nós falhamos, o Espírito Santo nos fala: olha, não é assim, não é desse jeito, está errado. E a gente sabe o porquê das tempestades que enfrentamos. Se queremos resolver essas tempestades, meu irmão, precisamos ter a atitude que Jonas teve. Jonas falou para eles: aconteceu por minha causa, eu desobedeci, me lancem no mar. Os marinheiros, se você continuar a leitura, você vai ver que eles até relutavam. Não, mas não teve jeito, lançaram Jonas no mar. Quando lançaram Jonas no mar, sabe o que aconteceu? De pronto, a tempestade acabou, cessou. De pronto, de momento, lançou no mar, acabou. O mar se aquietou, ficou tudo tranquilo, porque o motivo da tempestade naquele barco havia sido tirado. Meu irmão, essa tempestade que você está enfrentando, quando você ouvir a voz de Deus, quando você obedecer, vai acontecer paz. Olha para o seu irmão, você diz assim: você vai ter bonança, meu irmão, quando você obedecer a Deus. Você vai ter paz quando você obedecer a Deus. Amém? E como eu disse lá no início do livro de Jonas, Deus tinha um propósito, não era para Jonas, o propósito era para aquela cidade, é ou não é? Jonas foi lançado no mar, a história você já sabe, veio o peixe, engoliu Jonas, lá no ventre do peixe, Jonas orou a Deus, Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas na praia, e aí vai lá para o capítulo 3 agora, novamente, Deus falando com Jonas, capítulo 3, verso 1 diz assim, e veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminhada. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias em Nínive, 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Presta atenção aqui, sabe o que aconteceu? Jonas, depois que o peixe vomitou ele na terra, Deus falou com ele pela segunda vez: vai e faça. Nessa segunda vez aqui, meu irmão, que Deus falou com Jonas, a atitude dele foi segundo a vontade de Deus. Presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Quantas vezes Deus já está falando no teu coração? Quantas vezes Deus já falou com você? Pastor, Deus falou comigo, já não foi uma, nem duas, nem três, já foram 10, 20, 30, mais vezes. O que você está esperando para cumprir o que Deus está falando? O que você está esperando para colocar em prática o que Deus está falando ao teu coração? Porque quando Jonas ouviu e obedeceu, o propósito de Deus se cumpriu. A cidade inteira, meu irmão, não foi uma ou duas pessoas, não. Foi a cidade inteira, do maior ao menor. Ouviram, se arrependeram e se converteram ao Senhor. O propósito de Deus se cumpriu naquela cidade. Quanto tempo você ainda vai demorar para ouvir o que Deus está falando no teu coração? Porque quando você ouvir, o propósito de Deus se cumpre na tua vida. Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. Deus tem propósito para todos. Quando você ouvir o que Ele tem dito ao teu coração, esse propósito se cumpre na tua vida. E a bênção dele é grande, porque a conversão daquela cidade toda ali foi para a glória do Senhor. Amém? Quem está entendendo aí, diga graças a Deus. E só um detalhezinho. Você sabe por que Jonas não queria, logo no início lá, não queria cumprir o que Deus havia dito para ele? Não foi porque ele tinha medo daqueles habitantes de Nínive, porque os moradores de Nínive eram mal. Os moradores de Nínive matavam todos os pregadores que chegavam lá. Eles empalavam os pregadores, que eram atravessar estacas no corpo dos pregadores que iam para lá, dos profetas.
Mas não era por medo de morrer que Jonas não queria. O medo de Jonas é que se ele pregasse e aquele povo se convertesse, Deus perdoaria o pecado daquele povo. E Jonas não queria o perdão daquele povo. O que Jonas queria era a destruição dele. Jonas, meu irmão, quando ele desobedeceu a Deus, ele não foi fazer o que Deus mandou, ele estava cumprindo o que estava dentro do coração dele, a vontade dele. E muitas vezes a gente faz isso. Deus fala, faça tal coisa, mas o que Deus está pedindo para você vai exigir que você sacrifique algo que você goste, ou algo que você queira, e não é o que Deus quer. Aliás, e não é o que você quer, não é o que a gente quer, porque muito difícil é a gente sacrificar aquilo que a gente gosta. Como eu disse, talvez uma amizade, mas essa amizade só te leva para a roda dos escarnecedores. Essa amizade só te leva a praticar o que é pecado, o que é errado aos olhos de Deus. E Deus está falando para você, tira isso do seu coração, tire isso da sua vida. E muitas vezes você se nega a fazer. Por quê? Porque o desejo do teu coração é continuar. O desejo do coração de Jonas era que toda aquela cidade morresse. Ele não queria o perdão para aquela cidade, mas por não querer fazer a vontade de Deus, aconteceu tudo o que aconteceu com ele. E o propósito de Deus só se cumpriu quando Jonas deu ouvidos ao que Deus tinha dito. Quando você ouviu o que Deus tinha a dizer, o propósito de Deus se cumpre na tua vida. Amém? Quem recebe essa palavra, diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, irmão.